Que a paz do Senhor Jesus, o príncipe da paz, esteja sobre cada coração que vai ouvir mais esse podcast. O mundo, de todas as maneiras, quer impor sobre nós o seu ritmo, seus valores e princípios, ou a falta deles. Passamos então a cobrar de nós não apenas o que temos por valores e alvos, mas também os valores e alvos das pessoas que nos cercam e que de alguma forma nos pressionam e nos cobram. Mas se prestarmos atenção nas palavras de Jesus, poderemos desconstruir tudo isso, evitando estresses desnecessários para a nossa vida. E a nossa saúde emocional vai agradecer. Então vamos a Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ler do 38 ao 42. Diz assim a palavra de Deus. Quando eles, a saber, os discípulos e Jesus, né? Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Por que será que Marta estava tão agitada, tão assoberbada? Podemos interpretar que ela queria servir a Jesus e aos discípulos com excelência. E isso demandava muito trabalho. E ela precisava de ajuda. Mas, segundo a missionária de May Williams, Marta estava incomodada por Maria estar sentada no meio de muitos homens. E isso era inaceitável naquela época. Creio até que as duas interpretações se completam. Marta podia estar preocupada com sua irmã, né? Podia estar pensando que ela está sentada ali no meio de homens, ela vai ficar falada, vai ser um horror. Enfim. E também porque ela estava com muito trabalho. Uma interpretação não anula a outra. Então podemos inferir que Marta estava sim assoberbada e estressada pelo peso de suas próprias exigências, pela carga de suas cobranças, que com toda certeza eram pessoais, mas também sociais. Mas os valores do Senhor e suas preocupações são muito diferentes das nossas. Jesus também nos diz que não devemos servir a dois senhores, lá em Mateus 6:24, porque iremos agradar a um e desagradar o outro, ou seja, é incompatível servir a dois senhores ao mesmo tempo. E eis a razão de nosso estresse. Queremos de todas as formas agradar a todo mundo, a todas as pessoas. Mas isso é impossível. Nem Jesus agradou a todos. Quanto mais nós. Não podemos agradar ao mesmo tempo o nosso homem natural e o nosso homem espiritual. Vai ter guerra, vai ter briga. Devemos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa mente, mas muito mais que isso, devemos cuidar do nosso espírito, porque nele reside a nossa comunhão e intimidade com o nosso Deus, que é a verdadeira fonte de vida, de realização, de contentamento e paz de que realmente necessitamos.
Em toda a sociedade, principalmente dentro da igreja, as pessoas esperam de nós a perfeição, a força e uma fé inabalável, e que temos que dar conta de tudo e de todos. Esperam que sejamos super crentes, sem nenhuma fraqueza, sem nenhuma limitação. Mas isso não é verdade. E se estamos em pé, é porque o Senhor nos sustenta. Nossa fé em Jesus tem que ser mesmo inabalável. Mas somos seres humanos e temos nossas fraquezas, nossos medos, nossas limitações, nossas angústias, nossas dúvidas. Não dúvida em relação às coisas de Deus, mas dúvidas em relação às coisas concernentes à nossa vida, ao nosso dia a dia. Deus nos ama dessa maneira. Deus foi quem nos criou e Ele nos criou com essas emoções. O próprio Jesus esteve angustiado. E Ele fala isso. O próprio Jesus chorou. A Bíblia registra 2 vezes, em público. Isso é sinal de fraqueza? Não, isso é sinal de sentimento. Estamos sempre querendo atender às expectativas das pessoas. E isso gera em nós muito peso e muito estresse. Deixa eu fazer um parêntese. Eu estou pregando para mim, porque eu sempre quis atender às expectativas de todas essas pessoas. E isso gerou em mim muito peso e muito estresse. Eu tive e ainda tenho que ficar desconstruindo isso na minha cabeça, nas minhas emoções. Mas por que precisamos nos alimentar? Eu digo para vocês e digo para mim. Por que precisamos nos alimentar da opinião alheia? Por que precisamos atender às expectativas de todas as pessoas? Por que temos tanto medo de críticas e de sermos rejeitados? Quem responderá por nós diante de Deus ou mesmo diante das pessoas? A resposta é uma só: cada um responderá por si. Então, cabe a nós andarmos em nossa própria consciência, pedindo ao Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, a fim de termos a sabedoria do alto para lidarmos com todas as pressões que muitas vezes nós mesmos nos impomos. Jesus, com toda doçura e bondade, repreendeu Marta por estar tão inquieta e tão preocupada com muitas coisas. É claro que Maria poderia estar ajudando sua irmã. É claro que não devemos sobrecarregar ninguém com o serviço da nossa casa, com nossos afazeres. Todos devem fazer a sua parte para que o trabalho não fique sobre uma pessoa só. Se todos moram, todos têm que trabalhar. É claro. Então, a reclamação de Marta era legítima. Mas há momentos que temos que largar tudo para estarmos aos pés de Jesus, aprendendo com Ele. E foi o que Maria fez. Por isso o mestre disse que Maria escolheu a melhor parte e que isso não lhe seria tirado. A melhor parte é a de estar aos pés de Jesus, aprendendo com Ele, se relacionando com Ele, olhando para Ele, tendo comunhão com Ele. Marta estava estressada, sofrendo a pressão de fazer todo o serviço. Maria estava se deliciando, ouvindo os ensinamentos do Mestre. E talvez por isso pôde, em outro momento, derramar todo o vaso de alabastro sobre Jesus, o ungindo para o seu sepultamento. Pôde fazer isso em adoração, porque priorizou ouvir a Jesus e estar bem pertinho dele.
sofremos muitas pressões que nos estressam, até ficarmos muitas vezes adoecidos em nossa alma. Há pressões externas e pressões internas. As pressões externas podem ser horários rígidos, engarrafamentos das grandes cidades, insegurança em relação ao emprego, moradia, sustento, cobrança de resultados, competições dentro do trabalho, ditadura da beleza, ditadura da riqueza. Como se você valesse pelo que você tem. Ditadura do sucesso, como se você valesse pela sua performance. E assim por diante, a lista é imensa. Mas há também as pressões internas, as expectativas muito altas acerca de nós mesmos, medo e insegurança em relação a mudanças, rigidez em relação à nossa performance, não nos permitindo errar, desejo de sempre agradar aos outros para sermos aceitos, para sermos admirados. E a lista também pode continuar em muitos outros itens. O impacto maior do estresse no emocional de cada um de nós é a angústia e a inquietação, gerando irritação e muitas vezes murmuração. Às vezes nos tornamos até pessoas amarguradas, porque estamos sempre nos cobrando. Foi isso que aconteceu com Marta. Ela começou a murmurar e a reclamar de sua irmã, por ela estar se dedicando com tudo ao que Jesus estava ensinando ali. Então, a solução para o estresse do nosso dia a dia é ouvir Jesus, é estar perto dele, é não dar tanta importância ao que verdadeiramente não importa tanto. É escolher a melhor parte. Nós temos que pensar que a melhor parte é ouvir a Jesus. Às vezes a gente vai para o culto e a gente não fica no culto, porque a gente está preocupado com tantas coisas. E a gente não consegue adorar, a gente não consegue louvar, a gente não consegue ouvir a palavra de Deus. Isso vai gerar o que em nós? Estresse. Vai gerar em nós até esfriamento diante de Deus, porque a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e Deus quer encontrar em nós verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós temos que estar inteiros no culto e não preocupados com tantas coisas. Minha oração por mim e por você é não estarmos buscando constantemente atender às expectativas das pessoas, nem estarmos sempre buscando a aceitação e a aprovação dos outros, gerando em nós inquietação e estresse, que acaba adoecendo a nossa alma. Minha oração por mim e por você é buscarmos a solução para o nosso estresse em Jesus, porque Ele tem as melhores respostas e Ele é a melhor parte para escolhermos. E essa parte não nos será tirada. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.